Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Na primavera de 2016, o detetive Randy McAllister estava sentado em seu escritório na delegacia de Cottage Grove, onde trabalhava há quase 20 anos. Se você fosse um policial, com certeza existiriam lugares piores para se trabalhar do que em Cottage Grove, que fica na margem norte do rio Mississippi, a meia hora de carro do centro da cidade de Minneapolis, em Minnesota. Com 36 mil habitantes, Cottage Grove tem sua parcela de problemas, como qualquer outro subúrbio de uma grande área metropolitana, mas nada como os problemas de uma cidade grande. Randy McAllister gostava daquela calmaria e previsibilidade de trabalhar em uma cidade pequena e com baixos índices criminais. Crimes violentos eram raros, e durante toda a sua carreira, McAllister estava ciente apenas de 2 assassinatos, ambos ocorridos nos últimos 4 anos. O dia 31 de maio de 2016 começou monótono, como qualquer outro dia, mas uma visita do FBI interrompeu esse clima. Embora não fosse uma ocorrência cotidiana, não era incomum que o FBI, por cortesia, entrasse em contato com a polícia local para informá-los sobre um crime que estava sendo investigado em sua área. O agente especial Asher Silke informou ao detetive McAllister que o FBI havia interceptado uma ameaça através da internet, que envolvia uma possível vítima em Cottage Grove. Silke perguntou se um policial local poderia acompanhá-lo para notificar a vítima em potencial. As ocorrências de ameaça são um problema comum. Elas geralmente acontecem através da internet ou de mensagens de texto, mas esta era um pouco diferente. Veio através de algo chamado Dark Web. Era um termo que Randy McAllister já tinha ouvido antes e não entendia, como a grande maioria das pessoas. Ele instruiu que Terry Raymond, um de seus detetives, acompanhasse o agente do FBI até a casa de uma senhora chamada Amy Allwine, moradora da Rua 110 em Cottage Grove. A Rua 110 é longa e semi-rural, com quarteirões muito grandes. A família Allwine morava na última casa à direita, antes de um pequeno estacionamento, que levava a um campo de pedras e areia chamado Grey Cloud Dunes. O campo era popular entre os moradores e muitas vezes os apreciadores do pôr do sol curtiam a vista, com seus carros estacionados naquela área. As caixas de correio ao longo da rua estavam cheias de adesivos da vigilância comunitária, mas raramente havia incidentes que precisassem ser relatados. A casa de Steven e Amy Allwine não era um barraco, mas era relativamente simples em comparação às casas de seus vizinhos que eram maiores e mais elaboradas. Ela poderia ser considerada a pior residência da rua. Uma casa que tinha sido pré-fabricada, enviada em pedaços, montada na propriedade e composta por 4 pequenos quartos, uma cozinha, área de estar e 3 banheiros. Tinha também uma garagem dupla anexa, que servia como uma entrada alternativa para a casa, através de uma sala que era utilizada como lavanderia. Nos 28 acres de terra, também havia um grande celeiro reformado, onde ficava o Active Dog Sport, a empresa de treinamento de cães de Amy Allwine. O resto do terreno tinha sido alugado para produtores de legumes e verduras. Quando o detetive Raymond e o agente especial Silke bateram na porta do número 7624, um homem loiro, magro e com pouco mais de 40 anos atendeu a porta. Ele explicou que era Steven Allwine e que trabalhava em casa. A esposa dele, Amy, não estava. Os 2 policiais disseram que precisavam falar urgente com Amy, apesar de não acharem que ela estivesse em perigo imediato. Eles solicitaram que Amy comparecesse à delegacia de Cottage Grove o mais rápido possível. No dia seguinte, 1º de junho de 2016, Steven e Amy compareceram à delegacia. Depois que o agente do FBI disse a eles por que haviam sido chamados, uma história inacreditável foi revelada.
A Dark Web é uma espécie de internet paralela que só pode ser acessada se um software especial for instalado em um computador. Depois disso, o usuário pode então visitar sites que não podem ser encontrados na internet comum. Os sites na Dark Web incluem mercados negros que vendem armas, drogas, falsificações, informações bancárias, bens roubados, cartões de crédito e novas identidades. Lá também é possível encontrar fóruns pornográficos ilegais, sites de compartilhamento de arquivos, sites de ódio e dissidência política e comunidades de hackers. Muitas pessoas se referem à Dark Web como o velho oeste da internet, onde tudo pode acontecer. É o gêmeo malvado da internet, onde as pessoas têm total liberdade para comprar, vender, compartilhar ou criar o que quiserem, com a confiança de que não podem ser encontradas. Algumas pessoas querem comprar substâncias e instrumentos letais. Alguns querem vender pessoas e venenos. Outros querem compartilhar histórias de tortura ao vivo ou criar fotos e filmes com tamanha depravação que policiais experientes que os assistiram precisaram de acompanhamento psicológico. E existem aqueles que querem contratar um assassino. Em 2016, a comunidade mais popular e lucrativa na Dark Web, relacionada a assassinatos, era chamada de Bezamáfia. Em dezembro de 2015, a Bezamáfia lançou um site de recrutamento profissional e eficiente. Copiando o sucesso de mercados da Darknet como Silk Road, a Bezamáfia prometeu oferecer compradores e vendedores de serviços. Alguém podia se inscrever como um cliente em potencial, ou oferecer seus serviços como assassino, hacker, bandido ou agiota. Quando um cliente publicava uma solicitação de serviço, a Beza contratava um de seus colaboradores e guardava o dinheiro até que o trabalho fosse feito e o cliente saísse satisfeito. Enquanto alguns sites de assassinos da Dark Web davam a impressão de que eram figuras encantadoras e misteriosas da cultura popular, a Bezamáfia admitiu abertamente que seus assassinos eram membros de gangues e viciados em drogas, ignorantes, mas dispostos a matar um estranho, desde que fossem pagos. Em 25 de abril de 2016, o site da Bezamáfia foi invadido e um extenso banco de dados de nomes, endereços e fotografias de pessoas que haviam sido alvos de assassinato foi descoberto. Pelo menos uma dúzia desses nomes tinha endereços de bitcoins, o que significa que as pessoas que contratavam os assassinos estavam dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro. Bitcoin é uma criptomoeda e é o método preferido de pagamento de bens e serviços ilegais na Dark Web. Entre os arquivos estava o número de ordem 30312. O alvo era Amy Allwine. A descrição continha informação que o alvo possuía mais ou menos 1,70 m de altura e pesava uns 90 quilos. A ordem pedia que Amy fosse assassinada quando ela estivesse no La Quinta Inn, no aeroporto de Moline, em Illinois. Ela estaria dirigindo um Toyota Sienna minivan verde escuro. Havia um link que levava a uma fotografia de Amy feliz em férias com a família no Havaí. O endereço associado ao Bitcoin mostrava que o valor entre 12 e 13 mil dólares havia sido pago à Bezamáfia pelo assassinato. A pessoa que ordenou o assassinato se autodenominava Dog Day God. Dog Day God entrou em contato com a Bezamáfia pela primeira vez em 15 de fevereiro de 2016, enviando um e-mail que dizia: "Estou querendo contratá-lo para um assassinato, mas qual é a maneira recomendada de converter dinheiro em Bitcoin anonimamente?" Dog Day God estava preocupado que se sacasse uma grande quantia de dinheiro para comprar Bitcoin, as autoridades poderiam suspeitar, então ele queria dicas de como esconder a transação. A resposta da Bezamáfia foi rápida e útil. O administrador do serviço de atendimento ao cliente forneceu a Dog Day God os nomes de alguns comerciantes de Bitcoin que não exigiam identificação e sugeriu maneiras de explicar o saque do dinheiro, como, por exemplo, investimentos, compra de bens e serviços ou apostas online. Dog Day God respondeu: "O alvo estará viajando em março para a cidade de Moline, em Illinois.
Qual seria o preço de um assassinato em Bitcoin para que parecesse um acidente? Vários e-mails foram enviados entre Dog Day God e o administrador do site de assassinatos de aluguel da Bezamafia. A quantia inicial seria $5.000, e um membro de uma gangue de baixo nível, vestido com uma camisa de gola rolê e usando uma pistola, seria o executor. Para que parecesse um acidente, o preço custaria normalmente uns $4.000 extras. Eles finalmente negociaram em $6.000, para que um membro de uma gangue esperasse em um local pré-determinado e batesse no carro de M, com um carro roubado. Dog Day God forneceu detalhes de uma viagem que M faria para um evento de treinamento de cães em Moline, no dia 19 de março de 2016. O administrador da Bezamafia concordou em aceitar o serviço e disse a Dog Day God: "No dia 19 de março, faça questão de estar cercado de pessoas a maior parte do dia, ou em locais públicos que tenham videovigilância. Se você tem um bom álibi, eles não podem fazer nada, a não ser dizer que foi um acidente, e encerrar o caso." Dog Day God respondeu: "Obrigado pelo lembrete. Vou fazer tudo para ter um bom álibi." A transação foi concluída, o Bitcoin foi pago e tudo foi organizado para matar Amy Owain em Moline, Illinois. No dia 20 de março, Dog Day God escreveu a Bezamafia perguntando se o trabalho havia sido realizado. Bezamafia respondeu: "Ainda não. O assassino a seguiu, mas ele ainda não teve a chance de realizar o combinado. Ele precisa se posicionar de uma maneira que possa bater na porta do motorista do carro dela, para garantir que ela morra." Bezamafia sugeriu que um atirador de elite poderia ser uma opção melhor, desde que ninguém suspeitasse de Dog Day God se Amy fosse obviamente assassinada. Dog Day God respondeu: "Não, eu não seria suspeito. Eu estou tranquilo com o que você achar melhor." A Bezamafia garantiu a Dog Day God que com um atirador se teria 100% de sucesso, mas que custaria uns outros $6.000. Dog Day God não tinha a quantia disponível e o assassino aparentemente não conseguiu encontrar um momento oportuno para colidir no carro de M. Daí então, o assassinato não pôde ser realizado. No dia seguinte, Bezamafia escreveu: "Normalmente não perguntamos isso, porque não estamos interessados na razão pela qual as pessoas são assassinadas. Mas se ela é sua esposa ou parente, podemos executar o plano na sua cidade também, fazendo parecer um acidente ou assalto." Dog Day God respondeu: "Não é minha esposa, mas eu estava pensando a mesma coisa. Quanto custaria para matá-la em casa e depois causar um incêndio, para que eles não soubessem se algo havia sido roubado ou não? Não tenho certeza se algo valioso poderia ser roubado. Nesta quinta-feira, sei que ela estará em casa entre as 9 e o meio-dia. O endereço dela é Rua 110, em Cottage Grove, Minnesota, perto de Minneapolis." A Bezamafia concordou em matar Amy em casa e depois causar um incêndio, mas isso custaria mais 10 bitcoins. Dog Day God depositou a quantia extra no dia seguinte e enviou um e-mail à Bezamafia confirmando que o depósito havia sido direcionado para um endereço específico de Bitcoin. Os endereços Bitcoin têm uma sequência de 34 caracteres. Cada endereço é único e prova que uma transação ocorreu. Qualquer um pode acessar o site blockchain.info e ver exatamente quando e quantos bitcoins foram movimentados para dentro ou fora de um endereço, embora não é possível saber quem está dos dois lados da transação. Dog Day God escreveu: "Ok, eu tenho mais alguns detalhes sobre a agenda dela. Estou tentando conseguir o máximo que posso sem parecer óbvio. Parece que ela estará em casa amanhã, das 12 às 13 horas, e quinta-feira, das 12 às 13 horas também. Só sei disso no momento. Me informe do plano para que eu possa estar em outro lugar público. Sei que o marido dela tem um grande trator, então suspeito que ele tenha latas de gasolina na garagem, mas não sei ao certo. Se o carro que ela geralmente dirige estiver lá, ela deverá estar em casa também." Quinta-feira, 24 de março passou
e Amy não foi assassinada. Beza Máfia disse que o assassino tinha encontrado problemas para chegar ao local e perguntou se o assassinato poderia ser realizado em outra ocasião. Dog Day God respondeu: "Sim, eu quero que seja feito, mas para obter essas informações tenho que fingir amizade, e ser legal com ela está me levando à loucura. Também tenho medo de que pareça estranho, se eu ficar muitas vezes procurando mais informações." Eles agendaram de novo para a manhã da segunda-feira seguinte, mas novamente o assassinato não foi realizado. Segundo Beza Máfia, desta vez o assassino designado havia sido parado pela polícia para uma verificação de registro, e como ele estava num carro roubado, ele foi levado para interrogatório. Dog Day God ficou frustrado e escreveu: "Eu entendo que as coisas acontecem, mas essa puta destruiu minha família dormindo com meu marido, que então me deixou, e está roubando clientes da minha empresa. Eu tive que continuar agindo como sua amiga, para obter informações, e não posso mais fazer isso. Me expus para tentar obter boas informações. Sinto estar correndo o risco de ser suspeita se eu fizer mais perguntas. Você teve 3 boas tentativas com ela, e nenhuma delas funcionou. Gostei da ideia de atirar e incendiar, porque acho que pareceria um assalto, mas cheguei a um ponto em que não me importo como é que vai ser feito. Acredito que, seguindo minha rotina cotidiana, não serei considerada suspeita. Se não for feito de alguma maneira até dia 1º de maio, eu gostaria do meu dinheiro de volta. Esse tempo é suficiente para você? Não dá para eu ficar com esperança de novo, como eu fiquei neste fim de semana. Eu não me importo com data ou método. Como você tem a foto e o endereço dela, você pode segui-la ou fazer o que for necessário para finalizar o plano. Eu peço que você faça somente com ela, e não com o pai ou o filho, pois o garoto é amigo do nosso filho, e não quero que ele fique órfão. Sei que ela vai viajar para Atlanta no fim de semana de 7 a 10 de abril, mas não sei dos detalhes. Eu também vi, quando a porta da garagem deles estava aberta, que haviam 3 latas de gasolina de 5 litros do lado de fora, e parece que um tanque de gás propano também. Não tenho certeza se algum deles está cheio, mas eles estão lá. Obrigada por sua ajuda nisso. Eu preciso dessa mulher fora da minha vida, para que eu possa seguir em frente." Steven e Amy Allwine ficaram em choque quando souberam da história na delegacia de Cottage Grove. Amy achava que ela não tinha inimigos. Ela nunca teve atritos com ninguém, pessoal ou profissional. Ela era uma dona de casa normal, que se importava apenas com 3 coisas na vida: sua família, sua igreja e seus cães. Ela estava segura de que nunca tinha sido e nunca seria infiel ao marido. O casamento deles era sólido, e isso iria contra tudo o que ela acreditava. Amy Allwine cresceu dedicada à sua fé e a ajudar os outros. Filha de um casal que era adepto de uma religião fundamentalista, que mais tarde ficou conhecida como Igreja Unida de Deus, Amy era filha do meio dentre 3 irmãos. As crianças não podiam participar de atividades extracurriculares na escola, nem tinham amigos de fora da igreja. Amy estudou na Woodbury High School, e lá só frequentava as aulas, e não participava de nada. No entanto, Amy teve uma infância feliz, e uma vida social que girava em torno da fé da família. Ela era uma entusiasmada líder de torcida do time de basquete da igreja, e dedicava tempo fazendo coreografias para a equipe de torcedoras. As coreografias de Amy não tinham movimentos sugestivos, e os costumes eram sempre conservadores, respeitando os valores da igreja. Stephen Allwine também era de uma família religiosa, que frequentava a Igreja Unida de Deus. Ele conheceu Amy quando ambos eram estudantes do Ambassador College em Big Sandy, no Texas. A faculdade não era apenas uma instituição educacional, mas também um campo de treinamento para preparar jovens para a vida e para servir a igreja. O lema da faculdade era recuperar valores verdadeiros. Steven e Amy se conheceram através dos bailes sociais da igreja, onde sempre dançaram juntos. Depois que terminou a faculdade, Steven se mudou para a cidade natal de Amy, em St. Paul, Minnesota, e eles se casaram em 11 de agosto de 1996 em Cottage Grove.
O pai de Amy, Charles, colocou a mão dela na de Steven e disse: "Cuide bem da minha garotinha." Steven e Amy tinham um compromisso grande com a igreja. Deus e a religião eram muito importantes na vida do casal. A Igreja Unida de Deus segue os ensinamentos da Bíblia, incluindo os do Antigo Testamento, de uma maneira estrita e literal. Em alguns círculos, a pequena religião é definida como um culto. Membros da igreja devem se casar apenas entre si, e de acordo com um ex-membro, isso significava que as opções eram limitadas. Steven e Amy não celebravam o Natal ou Páscoa, pois a Igreja Unida de Deus ensinava que estas celebrações eram pagãs. Todos os sábados, a família ia a um edifício modesto em São Paulo para assistir os sermões. Eles chegavam por volta das 12h30, um bom tempo antes do início do sermão, e depois ficavam até a noite, participando de todas as atividades. Steven e Amy passavam a maioria das suas folgas juntos, e a maior parte desse tempo era dedicada aos negócios da igreja. Eles viajavam extensivamente, servindo congregações ao redor do mundo e participando de projetos humanitários. Na primavera de 2006, os dois foram ordenados diácono e diaconisa da Igreja Unida de Deus. Depois, Steven subiu à posição de ancião e ficou responsável por aconselhar casais, dar sermões na igreja e ungir aqueles que adoeciam. Um ano depois, eles adotaram seu único filho, que Amy trouxe para casa quando ele tinha apenas 2 dias de idade. Foi uma adoção aberta, e a família sempre manteve contato com a mãe biológica do menino. A mãe escolheu a família Owain, pois Amy não conseguia ter filhos. Eles gostavam de cachorro e eram um casal muito amoroso e afetuoso. A criança, que havia sido tão desejada, tornou-se parte da família e aderiu à tradição dos jantares de sexta-feira à noite, com os pais e o irmão de Amy. Naquelas noites, a mãe de Amy usava seus melhores talheres e louça, enquanto o pai preparava a comida. Amy sempre levava a sobremesa, geralmente uma torta de morango, que era a favorita da mãe. Quando o filho chamado Joe atingiu idade suficiente, ele ajudava Amy a escolher os maiores e mais suculentos morangos frescos que pudessem encontrar para fazer aquela torta. Bem conhecida e amada por sua generosidade, Amy viajou extensivamente fazendo caridade e divulgando a palavra de Deus em países em desenvolvimento. A família inteira, os pais, irmãos, marido e depois o filho, viajavam para o exterior a cada 2 anos para o festival religioso de outono de sua igreja. A principal paixão de Amy fora da igreja era por cães. Ela era apaixonada por eles desde criança e, quando ficou adulta, se tornou membro ativa e popular da Associação de Treinamento e Competição de Cães. Amy era uma excelente treinadora e seus pastores australianos estavam sempre ganhando a competição. Essa habilidade em treinar cães fez com que Amy transformasse seu hobby numa carreira, treinando os cães de outras pessoas para competir em provas e torneios de agilidade. Ela então abriu sua escola de treinamento, a Active Dog Sports, e se dedicou à tarefa de treinar cães de uma maneira consistente com seus valores. Embora seu negócio principal fosse treinar cães para competições, ela não pressionava os donos que queriam que o treinamento fosse apenas por diversão. Seus clientes a adoravam. O galpão de treinamento para cães, na propriedade da família Owain, era 3 vezes maior que sua casa, e Amy fez questão de que fosse mantido impecável. A Active Dog Sports cresceu e se tornou uma empresa respeitada e bem-sucedida, oferecendo uma variedade de serviços relacionados a cães e era líder no método de treinar cães farejadores. A personalidade vibrante de Amy e seu treinamento usando o reforço positivo fizeram com que seu grupo de amigos e amantes de cães crescesse e fosse menor apenas que o grupo da igreja. Apesar de Amy ser bem-sucedida, as suas prioridades continuavam sendo a família e a igreja. Ela nunca trabalhava ou assistia a shows no sábado, porque este era considerado dia sagrado. Ela era conhecida por sua incansável positividade. Amigos alegaram que ela estava sempre sorrindo e a descreveram como uma pessoa doce, amigável e amável. Ela nunca era negativa,
nunca julgava e não era de falar da vida dos outros. Embora totalmente devota à sua fé, Amy não costumava impor sua religião para aqueles que não compartilhavam de suas crenças. De acordo com os que a conheciam das competições caninas, um de seus melhores atributos era sua empatia. Parte dessa empatia era sua capacidade de imaginar como ela se sentiria se alguém lhe impusesse suas crenças. Amy irradiava sucesso. Se havia algo que talvez a incomodasse, seria o seu peso, e estava constantemente em uma dieta ou outra na tentativa de controlá-lo. Amy parecia ter tudo. Não havia dúvida de que os detalhes fornecidos à Beza Máfia eram de Amy Allwine, mas ela era a última pessoa no mundo que devia ser alvo de um assassinato na Dark Web. O FBI havia dito a Amy que ela não corria perigo imediato quando eles visitaram a casa dela, porque ao acessar o site da Beza Máfia, eles haviam descoberto algo mais. A Beza Máfia era uma fraude, e Dog Day God tinha sido uma das suas piores vítimas. Um total de 147 mensagens foram trocadas entre Dog Day God e a Beza Máfia, com planos de matar Amy Allwine em mais de uma dezena de dias diferentes. Finalmente, em 20 de maio de 2016, Dog Day God desistiu e exigiu um reembolso, escrevendo: "É isso aí, o teu pessoal local é péssimo. Eles não conseguem fazer coisas simples, mesmo quando tem tempo de sobra. Vou tentar novamente outra hora, com um de seus profissionais, mas vou precisar economizar para isso. Você pode me dizer quanto custa o trabalho de um profissional? E aí dentro de alguns meses eu faço um novo pedido. Até lá, devolva meu dinheiro." A Beza Máfia respondeu dizendo que o site havia sido invadido e que se Dog Day God não pagasse mais 10 bitcoins, seus e-mails seriam encaminhados à polícia. Isso foi um pouco mais de uma semana antes de o FBI visitar Cottage Grove. Apesar de Dog Day God ter sido enganada e Amy nunca ter corrido perigo com a Beza Máfia, a realidade era que alguém conhecia detalhes íntimos da vida de Amy e teria pago uma grande quantia em dinheiro para matá-la. Era de se presumir que alguém ainda a queria morta. Silke, o agente especial do FBI, perguntou à família Allwine se algum dos detalhes nas mensagens os fez pensar em alguém que os conheciam. Amy estava convicta de que não tinha tido um caso e que não conseguia imaginar quem seria Dog Day God. A melhor pista que eles tinham era a afirmação de que, se Amy morresse, Dog Day God herdaria seus negócios. O marido de Amy, Steven, não tinha interesse em cães e não sabia nada sobre o negócio do treinamento canino. Amy relutantemente forneceu os nomes de suas colegas, incluindo sua melhor amiga, Sharon, e as treinadoras de cães Gayle e Christine. De todas elas, Steven e Amy disseram que Christine era a que mais se encaixava com as pistas e que ela havia ajudado Amy a configurar sua rede de computadores. Christine também tomava conta dos cães da família Allwine enquanto eles estavam viajando, e seu filho às vezes brincava com o filho deles. Mas os interrogatórios com Sharon, Gayle e Christine não deram em nada. Sem outras pistas, a polícia pediu a Amy que fornecesse uma lista de todos que a conheciam bem, especialmente no meio do treinamento canino. Amy forneceu uma lista de centenas de nomes, e o FBI fez perguntas discretas sobre quem poderia saber de tanto detalhe sobre a vida de Amy como o Dog Day God sabia. A resposta unânime foi que Amy não tinha um inimigo no mundo e que ninguém conseguia pensar em alguém que quisesse machucá-la. Todas as pessoas com quem a polícia falava não acreditavam de maneira nenhuma que Amy tivesse um caso extraconjugal. Sem ter sucesso com as investigações, o agente especial Silke entregou seu cartão a Amy e disse a ela para contatá-lo sempre que quisesse. Ele aconselhou a família Allwine a instalar medidas extras de segurança na residência e relatar imediatamente qualquer atividade suspeita à polícia. Steven começou a instalar um alarme na casa e colocou novos códigos na porta da garagem. Ele instalou câmeras de detecção de movimento em cada ponto de entrada da casa, exceto a porta do pátio que levava ao quintal, onde os cães costumavam se movimentar o dia todo e ficavam acionando as câmeras sem necessidade.
A família Allwine ficou mais vigilante com a vizinhança, e em junho de 2016, Amy chamou a polícia para informar que havia uma van azul suspeita estacionada no final da rua. A polícia compareceu, mas se tratava de alguém que trabalhava nas proximidades e que estava apenas descansando dentro do veículo. Steven decidiu adotar uma medida mais drástica. Embora a família Allwine já tivesse uma espingarda e 2 rifles, em 22 de junho de 2016, eles solicitaram uma licença para comprar uma arma para segurança pessoal. Ele e Amy foram à loja de armas e compraram uma Springfield 9mm. Eles guardaram a arma numa caixa embaixo da cama, no lado de Amy, e a chave dentro de um armário perto da banheira da suíte. Os dois saíram juntos algumas noites e foram ao estande de tiro para aprender a atirar corretamente. Steven dormia com a espingarda ao lado da cama. Steven também obteve uma licença para portar a 9mm, mas raramente tinha motivos para usá-la. A única vez que ele carregou a arma foi quando ele foi à casa de Christine, que havia o convidado para ajudá-la a configurar um sistema de segurança Wi-Fi. A família Allwine ainda não tinha certeza se podiam confiar em Christine, mas a visita foi sem incidente. Após a visita do FBI, Amy aceitou o convite do agente especial Silke e começou a entrar em contato com ele regularmente. Ela contava a ele o que estava acontecendo em sua vida e como ela estava se sentindo. Asher Silke descreveu que os dois haviam desenvolvido uma amizade. Eles tiveram várias conversas telefônicas e se encontraram pessoalmente várias vezes. O marido de Amy, Steven, participou de pelo menos 2 dessas reuniões, mas as outras vezes, Amy se encontrou sozinha com o agente especial. Várias semanas se passaram sem incidentes. Como sempre acontece com essas coisas, Steven e Amy logo relaxaram com os códigos de alarme nas portas. Eles voltaram às suas vidas cotidianas, com Steven trabalhando em seus 2 empregos no porão e Amy dando aulas de treinamento canino e participando em atividades da igreja. Embora ela tenha confidenciado a sua melhor amiga Sharon e as duas refletiram sobre quem poderia estar por trás da trama, Amy manteve as ameaças para si mesma, nem mesmo contando aos pais, que com certeza ficariam preocupados. Ela minimizou o problema com aqueles que haviam sido interrogados pela polícia. Exteriormente, ninguém notava que havia algo errado. Amy continuava sendo a mesma pessoa alegre quando participava de suas reuniões regulares com a comunidade canina. No entanto, às vezes ela se sentava e conversava com a irmã e admitia que por dentro estava arrasada por saber que alguém pensava que o mundo seria melhor sem ela, e ela não tinha a menor ideia de quem era. Fornecer os nomes de seus amigos para a polícia partiu o coração de Amy. Eles eram pessoas que ela conhecia e amava, e ela não pensou por um momento que eles tivessem algo a ver com as ameaças sofridas. Em 31 de julho de 2016, Amy Allwine estava obviamente nervosa quando ligou para o celular do agente Silke. Ela tinha acabado de receber um e-mail perturbador. Quando ela contou o que o e-mail dizia, o agente especial Silke entrou no carro e foi direto para a casa da família Allwine. Amy havia recebido um e-mail de um endereço anônimo de alguém chamado Jane. O e-mail dizia: Amy, sua família corre perigo. No domingo passado, você recebeu um e-mail com a solução para esse problema e ainda não fez nada a respeito. Você é tão egoísta assim que coloca em risco a vida da sua família? Se você não viu o e-mail, verifique rápido sua caixa de spam. Amy não se lembrava de ter recebido nenhum e-mail desses. Então, ela foi verificar sua caixa de spam. Lá realmente havia um e-mail enviado por Jane, alguns dias antes, dizendo: Amy, ainda te culpo por arruinar minha vida. Não sei como uma piranha gorda como você conseguiu ficar com meu marido, mas por sua causa ele me abandonou e minha vida se tornou uma merda. Estou enviando este e-mail porque acho que você já está ciente de mim. Vi que você instalou um sistema de segurança agora e fui informado por pessoas na internet que a polícia estava bisbilhotando meus e-mails anteriores. Fui assegurada de que meus e-mails não podem ser rastreados, portanto, ninguém me encontrará, mas não posso atacá-la diretamente com eles assistindo. Aqui está o que vai acontecer.
Como não posso te tocar, vou perseguir tudo o que você mais ama. Conheço seu filho, seu marido e sua empresa, e graças à internet, vejo que você tem mãe e pai em Woodbury, um irmão em St. Paul e uma irmã em Yardley, Pensilvânia. Estive ocupada pesquisando tópicos na internet e descobri que se você injetar água no cabo de freio, fará com que ele falhe. O que aconteceria se os freios do caminhão de seu marido falhassem quando eles estivessem carregando uma carga pesada? Eu descobri como explodir um medidor de gás e fazer parecer com que fosse um acidente. Sei que o medidor da sua casa e da sua empresa fica no lado leste, e o medidor na casa dos seus pais fica no lado sul. Ainda que não tenha visto seu filho esta semana, vi que sexta-feira passada ele estava vestindo uma camisa rosa-choque. Vi também que você mudou o trailer de lugar. Aqui está a solução para você salvar sua família: cometer suicídio. Se você não o fizer, você vai ver coisas tiradas de você lentamente. E cada vez que isso acontecer, você vai perceber que poderia ter evitado tudo. E isso vai te destruir por dentro. Quando eu terminar, você vai querer morrer de qualquer maneira. Então, por que não morrer agora e salvar a vida da sua família? Eu acho que é uma escolha fácil. Uma vida para salvar 6 vidas. Sua família não precisa de você, mas você pode salvá-los. Não conte a ninguém sobre este e-mail, ou minha oferta vai acabar e eu irei atrás da sua família. A não ser que você seja uma piranha egoísta e sem coração, espero ver seu obituário no jornal nas próximas semanas. É claro que Amy ficou angustiada com essa nova mudança de acontecimentos. O detetive Silk perguntou a Amy se as informações especificadas no e-mail estavam corretas, e ela confirmou que detalhes como a localização dos medidores e o fato de Joseph estar vestindo uma camisa rosa na semana anterior estavam sim. No entanto, a remetente estava errada sobre o endereço da irmã dela. O e-mail ameaçador foi enviado através de um serviço de e-mail descartável, onde os usuários podem enviar e-mails anonimamente, sem deixar traços de onde vieram. No entanto, o FBI levou a sério a ameaça e pediu a Stephen Allwine o consentimento para investigar os aparelhos eletrônicos da família, o que ele concordou imediatamente. A Polícia Federal levou seus computadores, copiou todo o sistema de dados e os devolveu alguns dias depois. Nada relevante havia sido encontrado. O FBI também revisitou algumas das pessoas envolvidas no mundo do treinamento canino e também copiou seus computadores. Mas, novamente, o FBI não encontrou nada de interessante nesses aparelhos. Através de vários e-mails entre o FBI e Amy, ela acabou se acalmando com a opinião de que a mudança de uma tentativa de assassinato para um pedido de suicídio havia diminuído consideravelmente o perigo da situação. Amy garantiu ao agente especial Silk que não cometeria suicídio como Jane havia sugerido. Sua família precisava dela e aquilo era completamente contra os ensinamentos da igreja. Algumas semanas depois, Amy se matriculou num curso de 8 meses na Academia de Polícia de Cottage Grove. Uma das perguntas da inscrição era por que ela estava interessada em frequentar a academia. Amy escreveu: "Gostaria de saber mais sobre o departamento de polícia, o que ele faz e como funciona. Também gostaria de ver o que posso fazer para apoiá-los melhor como cidadã." Quando Amy teve que ser passageira de um carro oficial por 4 horas por parte da experiência na academia, ela naturalmente pediu para acompanhar um oficial do departamento de cães. Em outubro de 2016, a família Allwine viajou à Alemanha para uma peregrinação anual da festa de outono da Igreja Unida de Deus. A família inteira notou que Amy estava mais feliz e mais relaxada do que nunca, longe de Cottage Grove e da pessoa que a queria morta. Na tarde de 13 de novembro de 2016, depois de uma manhã praticando o tiro ao alvo, Troy Larsen estava limpando seu lago de carpas, quando olhou para o outro lado da rua. Ele morava na rua 110 há 11 anos e já tinha encontrado com seus vizinhos Stephen e Amy Allwine, mas realmente não os conhecia.
Naquele dia, ele notou que uma fumaça cinza estava saindo do aquecedor a lenha da casa da família Owain. Ele só havia percebido porque estava um calor fora do normal para aquela estação do ano. De fato, Troy estava vestindo apenas uma camiseta, e nenhum dos outros vizinhos estavam com seus aquecedores a lenha funcionando naquele dia. Os cães da família Owain estavam latindo, mas isso era comum, então Troy Larsen voltou a cuidar do seu lago. Naquela tarde, várias pessoas estavam no galpão da família Owain onde acontecia o treinamento do Active Dog Sports. O grande galpão estava localizado a poucos metros da casa da família Owain. Alguns dos treinadores tinham acesso exclusivo ao lugar, que podia ser reservado online para sessões privadas de treinamento canino. Naquele dia, houve um treino de farejamento das 16h45 até as 17h45. O treino foi ministrado por uma treinadora de cães chamada Bárbara, e 5 alunos estavam presentes. Quase no final da aula, os alunos se assustaram quando ouviram gritos e derrapagem de pneus do lado de fora do galpão, como se alguém estivesse saindo com pressa. Foi tão estranho que 2 alunos trocaram olhares como se dissessem: "Que merda foi essa?" Mas não foi estranho o suficiente para que alguém fosse verificar. O treinamento terminou às 17h45 e todo mundo foi embora às 18 horas. Um pouco antes das 19 horas, Steven Owain chegou em casa com seu filho. Joe entrou primeiro na casa, enquanto Steven retirava as compras do carro. No momento em que Steven tirava os sapatos na sala, Joe voltou e perguntou: "Por que a mamãe está deitada no chão?" Dessa vez não tem falsete e nem camarão. Estamos juntas pra anunciar o novo hit do verão. É Cheetos Crunch e veio trazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga. É a Melody, a Laurinha. Pode parecer incrível. Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível. Olha o Cheetos Crunch. Amy estava do lado da cama, olhando para o teto. Ela estava quente, mas não tinha pulso, devido ao fato de que havia sangue e pedaços do seu cérebro no chão embaixo da sua cabeça. A arma estava perto do cotovelo esquerdo e uma bala estava perto do pé direito. Steven ligou para o número de emergência e disse: "Eu acho que minha esposa se matou. Tem sangue por todo lado." O operador tentou obter informações dele enquanto ele falava com seu filho, que estava desesperado. Steven forneceu o endereço e detalhes dos números de armas que tinha em casa. Ele disse ao operador que tinha visto Amy pela última vez quando saiu de casa entre as 17 e as 17h30. O operador pediu que ele checasse sua esposa para determinar se ela ainda estava respirando. "Ela não está respirando. Não sei onde foi baleada. Não sei", disse Steven, enquanto Joe chorava ao fundo. Os policiais da delegacia de Cottage Grove chegaram no momento em que Steven ainda estava no telefone. O cheiro de abóbora assada emanava da cozinha. Steven e seu filho de 9 anos estavam em pé na garagem. Amy estava no chão do quarto, com um tiro na cabeça e uma pistola Springfield 9mm no chão, ao lado dela. Ela estava ao lado da cama bem arrumada, deitada de costas numa poça de sangue, com os braços abertos. Sua calça estava aberta e seu suéter vermelho um pouco levantado, exibindo sua barriga e roupas íntimas. Uma das primeiras pessoas a chegar foi Gwen Martin, que ficou surpresa ao reconhecer Amy da academia de polícia. Na avaliação da aula, Amy tinha escrito: "Gostaria de fazer isso novamente em alguns anos." Amy era apaixonada por seus negócios, disposta a aprender durante a academia e focada no futuro. Nada em seu comportamento sugeria que ela era suicida. A sargento Gwen Martin chorou ao notificar o sargento Randy McAllister, detetive de plantão naquela noite. Ela disse a ele que tinha acontecido um provável suicídio e que ele precisava comparecer ao local. McAllister ficou confuso. Os suicídios, embora trágicos, eram uma ocorrência bastante comum para a delegacia de Cottage Grove.
e não algo que exigia a presença de um detetive. A reação de Gwen Martin também o preocupou. A sargento, que também era uma paramédica treinada, parecia estranhamente perturbada. Como estava tendo dificuldades em falar, Martin entregou o telefone ao seu companheiro, o sargento Pat Nichol. Nichol disse a McAllister que a vítima havia se formado recentemente na classe da sargento Martin, na academia de polícia. O nome dela era Amy Allwine. Randy McAllister ficou chocado ao reconhecer o nome. Nichol completou. Foi aquela que havia sido ameaçada na internet naquela época. Ao ouvir isso, o detetive McAllister não hesitou em se vestir e sair correndo para a residência da família Allwine. Ele ficou atento a qualquer coisa que parecesse fora do comum. Ficou claro para ele que uma mulher planejando cometer suicídio dificilmente estaria preparando o jantar momentos antes, como Amy estava fazendo. Havia também algo estranho com o sangue debaixo de seu corpo, e o piso do lado de fora do quarto parecia ter sido limpo recentemente. Havia uma grande poça de sangue no tapete ao redor da cabeça de Amy, o que era de se esperar, mas McAllister estava mais interessado nas gotas que estavam à esquerda. Ao longo dos anos, ele havia visto muitas cenas de suicídio como paramédico e detetive, e estas gotas não se encaixavam. Parecia que elas tinham pingado de algo suspenso acima da área. Além disso, o sangue no nariz e da boca escorria para o lado esquerdo do rosto, apesar de ela estar deitada de costas e olhando diretamente para o teto. Isso sugeria que em algum momento a cabeça dela estava numa posição lateral e depois foi posicionada com o rosto para cima. A parte limpa do piso bem próxima da porta do quarto estava destoando do resto da casa, incluindo o quarto, que estava bagunçado e com pelos de cachorro. A polícia interrogou Stephen Allwine na tentativa de determinar os últimos movimentos de Amy. Stephen disse à polícia que naquele dia, como sempre, ele estava trabalhando em casa no porão. Amy disse que não estava se sentindo bem, e ele ficou de olho nela durante toda a manhã. Eles almoçaram juntos por volta do meio-dia. Depois Amy foi se deitar. Naquela tarde, Charles, que era o pai de Amy, tinha ido à casa da filha para terminar de instalar uma nova porta para a casa. Charles estava sempre visitando a casa e gostava de ajudar com qualquer projeto que precisassem. Ele colocou os cães no canil para não ser incomodado enquanto trabalhava. Stephen disse a Charles que Amy estava se sentindo mal e estava deitada, para que o pai não a incomodasse. O pai fez exatamente isso. Ele terminou o trabalho e saiu de casa sem falar com a filha. Charles havia dirigido apenas 5 minutos, quando recebeu uma ligação de Stephen pedindo que ele voltasse e levasse o neto, pois Amy havia decidido ir ao hospital. Charles voltou para pegar seu neto, que estava esperando do lado de fora da casa. Mais tarde, Stephen disse que quando voltou para checar o estado de Amy, ela estava sentada e parecia um pouco doente. Ela disse que se sentia fraca, tonta e que estava com a boca seca. Stephen pesquisou os sintomas e ele achou que eram consistentes com os de um derrame ou problemas cardíacos. No entanto, Amy mudou de ideia e decidiu ficar na cama, ao invés de ir para o hospital. Steve voltou para o seu escritório no porão e continuou a trabalhar. Às vezes, Amy tinha enxaquecas severas, principalmente quando estava menstruada, e desde os incidentes com o FBI, elas aconteciam mais frequentemente. Stephen disse que por volta das 17 horas, ele mais uma vez deu uma checada nela, antes de ir buscar o filho Joe. Quando Stephen saiu, Amy estava ajoelhada ao lado da cama e ele supôs que ela estava rezando. Normalmente, Stephen ou Amy levavam Joe para sua aula de artes marciais, mas naquela noite estavam atrasados porque Stephen havia parado para abastecer e tinha conversado por um bom tempo com Charles sobre a saúde de Amy. Então, em vez disso, os dois foram direto jantar no Coovers, um restaurante de fast food que ficava uns 5 minutos de carro de sua residência na rua 110. Eles mandaram uma mensagem para Amy para ver se ela queria alguma coisa, mas não receberam resposta.
Steven tinha os recibos da gasolina e do jantar. Quando chegaram em casa, Steven, como sempre, tirou os sapatos. Os cães ainda estavam no canil, pois Steven não havia soltá-los depois que Charles terminou de instalar a nova porta. Quando Joe encontrou sua mãe numa poça de sangue no chão do quarto, Steven ligou para o serviço de emergência. A polícia permitiu que Steven ligasse para quem ele precisasse. Ele ligou primeiro para os pais da Amy, Charles e Diane, e lhes disse: Amy está morta. Ela atirou em si mesma. Charles e Diane foram correndo para lá, junto com o irmão de Amy. Steven também ligou para o pastor Brian Shaw, que largou tudo para ir à casa. Steven disse aos policiais que Amy não parecia ou alegava estar deprimida naquele dia. Na verdade, ela estava melhorando ultimamente, algo que foi confirmado pelo pai dela, afirmando que, para Amy, sua família era um mundo. Steven forneceu seus 2 telefones e suas senhas para a polícia, um Samsung G preto e um iPhone prateado. Ele prontamente se submeteu a um teste de resíduos de tiros nas suas mãos, bem como amostras de DNA dele e de seu filho. Os pais de Amy avisaram que ela era destra, e quando McAllister viu que a arma tinha sido colocada ao lado do cotovelo esquerdo dela, ele sabia que aquilo era o suficiente para uma nova perspectiva da situação. Ele ligou para o Departamento de Apreensão Criminal do Estado e pediu que um de seus agentes comparecesse ao local. Durante o resto da noite, a casa estava cheia de policiais. Alguns foram bater à porta dos vizinhos para saber se tinham ouvido ou visto alguma coisa. Um dos vizinhos mencionou um carro que havia partido da rua às pressas. Os policiais e o médico legista ficaram na casa da família Owain até o início da manhã seguinte. Eles pulverizaram luminol no chão, o que revelou que em algum momento uma quantidade significativa de sangue havia sido derramada no corredor e depois arrastada pela casa. Eles ensacaram as mãos de Amy para preservá-las, a fim de testar resíduos de tiros, e a prepararam para a autópsia. Depois que todas as formalidades haviam sido cumpridas e o corpo de Amy levado pelo médico legista, a polícia de Cottage Grove começou a trabalhar. Eles nunca tiveram um caso como esse antes. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi voltar a examinar os arquivos que o FBI havia criado das ameaças feitas a Amy através da Dark Web. Um detetive decidiu fazer sua própria investigação. Ele descobriu que a Beza Mafia não era o único site usado por Dog Day God. Alguém com o mesmo nome de usuário havia criado uma conta no Mercado Dream, após a mensagem final enviada à Beza Mafia. O Dream era um dos maiores mercados online, parecido com o eBay, mas lá os compradores podiam comprar qualquer droga imaginável, além de uma variedade de outros produtos ilegais. Dog Day God tinha postado apenas 2 vezes no Dream. O primeiro post foi no fórum de discussão do site, onde escreveu: procurando por traficantes localizados na área de Minneapolis. À procura de um parceiro para um trabalho. É preciso ficar anônimo e aceitar ser pago com Bitcoin. O segundo post publicado disse: alguém tem escopolamina à venda? A escopolamina é um medicamento usado no tratamento de enjoos, mas é perigoso em grandes doses. Às vezes, é chamada de droga do zumbi, pois induz amnésia quando ingerida em grandes quantidades. Ela pode deixar o usuário sonolento, incapacitado e pode tornar as vítimas inocentes altamente vulneráveis. Embora Dog Day God não tenha recebido uma resposta pública na primeira postagem, haviam 2 respostas sobre a escopolamina. O primeiro alertou que ela era usada para fazer o mal e disse: existe um vendedor, mas evite essa merda, companheiro. É perigosa pra caralho e você pode matar alguém. No entanto, a segunda resposta forneceu o nome de um vendedor da droga e advertiu: tenha cuidado, pois essa merda vai fazer com que você alegremente doe seus rins e que não tenha ideia de onde, por quê ou para quem, quando voltar para a realidade. Quando o detetive McAllister descobriu isso, ele telefonou para a médica legista e fez um pedido que a examinadora nunca havia recebido antes.
Ele pediu que ela testasse a presença de escopolamina no corpo de Amy Allwine. Essa não foi a única coisa estranha que ocorreu nas primeiras investigações. Ao analisar a chamada do serviço de emergência, algo realmente se destacou. Quando Steven estava falando com o operador e simultaneamente com seu filho, enquanto Amy estava deitada numa poça de sangue, o garotinho perguntou ao pai com bastante clareza: "Você vai se casar novamente?" Steven riu e respondeu: "Eu não sei, filho." Os detetives decidiram que era hora de interrogar Steven Allwine novamente. 2 dias após o assassinato de Amy, os detetives convidaram Steven Allwine para comparecer à delegacia para mais uma entrevista. Ele concordou imediatamente, mas levou 2 pessoas com ele, seu advogado Kevin DeVore e o pastor regional da Igreja de Deus, Brian Shaw. O pastor supervisionava os programas educacionais, sociais e recreativos da igreja, aconselhando e orientando os membros locais. Steven era pregador da congregação de Twin Falls e também aconselhava casais. A igreja tinha fortes opiniões sobre os assuntos como infidelidade e divórcio. Qualquer pessoa que violasse de alguma forma as promessas matrimoniais não teria permissão para ocupar uma posição formal na igreja e poderia ser até convocado para deixar a congregação para sempre. Steven pediu ao pastor que esperasse do lado de fora, enquanto ele e seu advogado compareciam à entrevista com a agente especial Michelle Frascone. Steven disse que não queria que o pastor, nem ninguém da igreja ficasse sabendo que Amy havia cometido suicídio. Durante a entrevista de 2 horas, Steven se mostrou deprimido e falava suavemente. Ele só se animava ao falar sobre sua igreja, quando sua voz ficava mais forte e ele ficava mais atento. Ele respondeu a todas as perguntas sobre Amy e a vida deles de casal, inclinado sobre a mesa, sem se dirigir ao seu advogado. Ele disse à polícia que não podia explicar o motivo de o sangue do chão do corredor ter sido limpado e desconhecia que alguém da família havia sofrido ferimentos. Ele disse que não tinha ouvido falar da Dark Web antes da visita do FBI. Steven foi questionado se ele tinha alguma pista de quem poderia estar por trás das ameaças e dos e-mails, e ele disse que tinha alguns, mas nem todos os detalhes incriminavam a colega treinadora de cães chamada Christine. Ele afirmou que não tinha nenhuma ideia de onde os eventos caninos iriam ocorrer, mas Christine sabia, e que ela havia organizado a viagem a Moline. Steven então falou sobre o e-mail de Jane dizendo para Amy se matar. Ele disse que não acreditava que ela realmente faria isso, pois qualquer pessoa que tirasse a própria vida não teria permissão para entrar no céu. Quando a polícia perguntou novamente sobre as alegações nos e-mails e mensagens de que Amy era uma destruidora de lares, Steven confessou algo estarrecedor. A infiel não era Amy. Steven tinha uma amante. O nome dela era Michelle. E ela sabia tudo sobre a Amy. Steven e Michelle se conheceram num site de namoro chamado Ashley Madison. Era um site de namoro diferente do normal. Em vez de solteiros procurando amor, o site era exclusivamente para aqueles que buscavam uma relação extraconjugal. Não é de surpreender que o site tivesse sido criticado consideravelmente por sua publicidade atrevida. A vida é curta. Tenha um caso. Steven afirmou que havia descoberto o Ashley Madison através dos membros mais jovens da igreja, durante suas sessões de aconselhamento. Ele visitou o Ashley Madison por curiosidade. Sua primeira tentativa foi um jantar no Legends Golf Club, que terminou abruptamente quando, após a refeição, sua acompanhante disse que iria ao banheiro e nunca mais voltou. Sua tentativa seguinte, com Michelle, foi mais bem sucedida. Michelle tinha 40 anos, era loira, baixa, magra e sofria de ansiedade e depressão. Michelle era casada, mas afirmou que era um relacionamento aberto. Eles começaram a se conhecer em outubro de 2015, quando Steven se ofereceu para comparecer a uma consulta médica com Michelle. Depois disso, eles se encontravam para tomar café, almoçar, jantar e fazer sexo,
na maioria das vezes quando Amy estava fora em muitas de suas viagens, participando de eventos e competições de treinamento canino. Seus encontros geralmente aconteciam na casa de Michelle, mas Steven também havia levado-a em 2 viagens a trabalho. Como era uma pessoa ansiosa e nervosa, Michelle adorou a gentileza e o comportamento educado de Steven. Às vezes ele falava de Amy, dizendo que não sabia o que o futuro reservava para o casamento deles. Ele disse a ela que Amy não passava tempo suficiente com a família, preferindo trabalhar com os cães e a comunidade. Ele nunca falou de sua fé, então ela ficou surpresa quando pesquisou no Google e descobriu que ele era pregador da Igreja Unida de Deus. Sua fotografia e links dos sermões estavam em seu site, ao lado de artigos que mostravam os ensinamentos da igreja, incluindo os que diziam que um membro da Igreja de Deus nunca poderia se divorciar. Por volta de fevereiro de 2016, o relacionamento de Steven e Michelle começou a esfriar. No entanto, eles ainda se encontravam às vezes. Eles se encontraram para almoçar no aniversário de Steven em março. Ele estava na correria porque havia trancado as chaves no porta-malas. Em abril, Steven finalmente matou a curiosidade de Michelle sobre onde ele morava. Amy estava fora da cidade em uma exposição de cães, e Steven mostrou sua casa a Michelle. A última vez que eles fizeram sexo foi em abril. Alguns meses depois, em setembro, Steven e Michelle se encontraram novamente para almoçar. Steven contou a Michelle sobre a visita do FBI e as ameaças contra Amy. Ele disse a ela que as ameaças eram de alguém que queria se apropriar da empresa. Michelle respondeu: "Quem gostaria de matar alguém por uma empresa de $50 mil? Steven contou à polícia tudo sobre Michelle em seu depoimento naquele dia, mas ele se referiu a ela como um caso breve que ele tinha tido alguns anos atrás. Ele disse que inicialmente eram só amigos, já que Michelle estava passando por um momento difícil em sua vida, e devido ao fato dele ser um membro da igreja, ele estava aconselhando-a. Ele disse que havia contado a ela sobre a investigação do FBI, pois estava estressado com aquilo e precisava compartilhar com alguém. Steven decidiu que não precisava contar ao pastor sobre Michelle, e também que os pais de Amy não precisavam saber, já que futuramente ele e o filho iam morar com eles. Eles haviam insistido que Stephen e Joe não poderiam ficar onde a tragédia havia ocorrido. A polícia novamente entrevistou Christine, a colega de Amy, a quem Steven havia mencionado várias vezes durante os interrogatórios. Ela tinha um álibi sólido. Ela estava em Oklahoma, numa exposição de cães, no dia da morte de Amy, o que foi facilmente verificado pela polícia. O teste para escopolamina no sistema de Amy Owen voltou positivo, com uma quantidade 40 vezes maior que a dose terapêutica indicada para náuseas. Esse nível causaria visão embaçada, confusão e alucinações, e a vítima ficaria suscetível a fazer qualquer coisa que alguém lhe ordenasse. O detetive McAllister reuniu uma equipe para investigar a morte de Amy Owen, e agora o departamento de polícia estava definitivamente tratando a morte como assassinato. Os assassinatos já eram raros o suficiente em Cottage Grove, mas assassinato encomendado era inédito. Antes do caso de Amy Owen, termos como a Dark Web e Bitcoin não eram familiares para a polícia da área. No entanto, havia um relatório policial apresentado e esquecido pela polícia desde o mês de março. Ele apareceu quando a polícia fez uma busca em casos potencialmente relacionados. Alguém havia comparecido à delegacia de Cottage Grove em março de 2016 para fazer um relatório incomum sobre uma fraude envolvendo uma transação de Bitcoin. A pessoa disse que havia entrado numa transação com um indivíduo conhecido apenas como Mark para comprar materiais de treinamento por $6 mil. Mark havia sido pago com Bitcoin, mas as mercadorias nunca foram entregues. O denunciante suspeitou que tinha caído em uma fraude quando notou que Mark havia usado um endereço descartável de e-mail para confirmar a transação. A polícia de Cottage Grove não conhecia o Bitcoin e realmente não sabia o que estava sendo relatado a eles.
De qualquer forma, a pessoa que fez o boletim de ocorrência não parecia muito preocupada em investigar o crime. O boletim foi arquivado sem qualquer investigação adicional. Mas agora, esse boletim de ocorrência registrado em março de 2016 se tornou significativo, pois envolvia Bitcoin e foi feito ao mesmo tempo em que Dog Day God pagava a Bezamáfia pelo assassinato de Amy Allwine. O detetive McAllister pegou a papelada para ver se havia alguma pista. A pessoa que fez o boletim foi Stephen Allwine. Agora que a polícia tinha um bom motivo para aprofundar as investigações sobre o marido de Amy, eles se tornaram ainda mais minuciosos com as buscas. 5 oficiais foram designados para trabalhar quase em período integral, examinando e avaliando as evidências incomuns. A polícia se apoderou de um total de 66 aparelhos pertencentes a Stephen e Amy Allwine, incluindo computadores, laptops, telefones e HDs de computadores. Existiam milhares de e-mails e dados que os investigadores forenses tinham que se debruçar, com pouca esperança de que algo realmente importante pudesse ser recuperado. Stephen Allwine era um analista de TI, e se ele fosse culpado, ele saberia como esconder qualquer prova. No entanto, os especialistas conseguiram recuperar algumas evidências de um MacBook de Stephen, que não haviam sido completamente destruídas. Stephen havia dito à polícia que nunca tinha ouvido falar da Dark Web antes de ser contatado pelo FBI. No entanto, antes das ameaças contra Amy, seu MacBook foi usado com o nome de usuário Allwine para pesquisar a rede Tor, o software necessário para acessar a Dark Web. Também foi realizada uma busca para um sistema chamado Tails, que erradica todas as evidências de atividade no Tor do computador em que está ligado. O usuário Allwine realizou pesquisas no Google para instalar o sistema operacional Tails no computador Acer. Coincidentemente, Stephen Allwine não havia fornecido à polícia o computador ou aparelho da marca Acer. Logo após a primeira mensagem que Dog Day God enviou à Bezamáfia, o MacBook de Stephen foi usado para realizar buscas de Bitcoin. O perfil do usuário Allwine havia feito várias outras pesquisas de Bitcoin e durante os próximos dias havia visitado uma corretora de Bitcoins. Apenas alguns minutos antes de Dog Day God enviar uma mensagem para a Bezamáfia, descrevendo exatamente onde Amy estaria em online, o usuário Allwine no MacBook de Stephen pesquisou K9 Nosework e revisou um calendário online das competições. Depois, usou o Google Maps para calcular a distância entre Moline e Chicago. Esta foi a informação precisa que foi então fornecida à Bezamáfia. A fotografia de Amy no Havaí havia sido carregada no site da família momentos antes de Dog Day God fornecer o link da mesma à Bezamáfia. Em 17 de fevereiro, o MacBook de Stephen foi usado para procurar uma apólice de seguro de vida de $700 mil de Amy Allwine, cujo beneficiário era Stephen. O usuário Allwine também realizou várias pesquisas de indivíduos no MacBook de Stephen, apenas alguns dias antes de Amy Allwine receber o e-mail ameaçador de Jane, que continha detalhes completos de sua família e com o endereço antigo de sua irmã. Os investigadores forenses não apenas descobriram o que havia no MacBook de Stephen, como também fizeram um relatório do que não havia sido encontrado. Não havia nenhuma evidência do misterioso Mark, que supostamente havia negociado com Stephen por e-mail para vender materiais de treinamento utilizando Bitcoin. Stephen só havia fornecido um único e-mail à polícia quando fez a denúncia. Não havia outros e-mails alternativos que você geralmente teria se tivesse realizado uma transação comercial de $6 mil. O e-mail foi enviado usando um endereço de e-mail descartável. E os forenses provaram que o MacBook de Stephen havia sido usado para acessar e-mails descartáveis naquele mesmo momento. Tudo isso, junto com outras informações deixadas no seu computador e telefone, como acesso a corretoras de bitcoins, foram uma evidência circunstancial contra Stephen Allwine, mas nada que não pudesse ser explicado por um bom advogado. Os investigadores começaram a pesquisar meticulosamente os backups e encontraram um do iPhone de Stephen criado em 3 de agosto de 2016. Nele, havia uma nota que continha uma única linha de 34 letras e números, aparentemente aleatórios.
A nota, que havia sido copiada para o iCloud, foi apagada 1 minuto depois. Os 34 caracteres e letras correspondiam exatamente aos dados da conta que Dog Day God depositou os bitcoins. Em seguida, informou esses dados à Beza Máfia para que seguissem com o plano. Os registros mostraram que a nota foi criada uns 20 segundos antes da mensagem ser enviada à Beza Máfia. Steven havia copiado o endereço e colado no e-mail do site do assassino de aluguel. Aquilo era uma evidência conclusiva. Como os endereços de bitcoins são únicos, a conexão direta entre Dog Day God e o telefone de Steven Allwine pôde ser determinada. Outras evidências começaram a aparecer também. Steven trabalhava para 2 empresas, mas dizia que trabalhava no porão o dia inteiro. No entanto, as 2 empresas confirmaram que ele não havia acessado seus sistemas após o almoço, e ele não tinha feito nenhum trabalho naquela tarde. Uma revisão do sistema de vídeo da família Allwine determinou que só a polícia havia tocado a campainha naquele dia, e que ela não havia sido desligada. Os dados do sistema de segurança doméstica confirmaram que ninguém havia chegado na casa do momento em que Steven saiu até o seu retorno. A polícia entrou em contato com Michelle, que confirmou que ela havia tido um caso com Steven depois de conhecê-lo através do site Ashley Madison. Ela também contou a eles sobre o dia que Steven chegou atrasado no encontro porque ele havia trancado as chaves do carro quando tinha ido se encontrar com alguém num estacionamento de fast food para comprar bitcoins. As evidências circunstanciais estavam se acumulando e tudo apontava para apenas uma pessoa, Steven, o marido de Amy Allwine, que naquele momento estava morando na casa de seus sogros. No dia 20 de janeiro de 2017, Stephen Allwine foi preso num sinal de trânsito, quando estava a caminho de casa, após deixar o seu filho na escola. Stephen foi acusado do assassinato em 2º grau de sua esposa Amy, o que sugeria um assassinato não premeditado. Isso foi surpreendente, pois aparentemente Stephen havia planejado a morte de sua esposa há quase 1 ano. Stephen logo pagou a fiança de $500 mil, que tinha várias condições, incluindo monitoramento por GPS e apenas visitas supervisionadas ao seu filho Joe. Joe deveria ficar com os avós maternos e Steven voltou para casa onde havia morado com Amy. Após somente 2 semanas, Steven foi preso novamente, pois os pais de Amy haviam informado as autoridades que ele havia tentado entrar em contato com o filho, o que era proibido sem supervisão. Steven pediu aos pais de Amy que carregassem o smartwatch do filho para que ele pudesse seguir seus passos. O juiz aumentou o valor da fiança condicional para $600 mil e ordenou que Steven não tivesse contato com o filho ou com os pais de Amy. Ele mais uma vez conseguiu pagar a fiança e ficou livre para voltar para casa. Em 24 de março de 2017, um grande júri mudou a acusação contra Steven para assassinato em 1º grau. O juiz fixou sua fiança incondicional em $2 milhões e a fiança condicional em $1 milhão. Dessa vez, Steven não conseguiu pagar e foi preso sob custódia enquanto aguardava o julgamento. Em 23 de janeiro de 2018, depois de 6 dias interrogando 50 jurados em potencial, defesa e acusação finalmente selecionaram um grupo de 8 mulheres e 7 homens para decidir se Stephen Allwine havia matado sua esposa. Aqueles que haviam sido escolhidos possuíam algum conhecimento prático em computadores, mas nenhum conhecimento técnico aprofundado. Em seu último caso antes da aposentadoria, o juiz do caso presidiu o julgamento mais bizarro que o distrito de Washington, Minnesota, já havia visto. Durante a semana seguinte, os promotores reuniram evidências que mostravam que Stephen Allwine era o cliente Dog Day God da Beza Máfia, e o homem que realmente havia puxado o gatilho que matou Amy Allwine. A promotoria alegou que Steven havia colocado a escopolamina no almoço de Amy, e enquanto ela estava desorientada pelo efeito da droga, ele tirou o filho Joe de casa e depois atirou nela. Ele então limpou o sangue e queimou o pano de limpeza e todas as roupas que ficaram sujas de sangue. Mais tarde, ele foi buscar seu filho e, com cuidado, ele guardou os recibos dos lugares que havia ido para depois usar como álibi. Quando ele voltou para casa, ele deixou o filho ir na frente dele e encontrar a mãe no chão do quarto.
Steven matou sua esposa simplesmente porque ele queria acabar com seu casamento. Nada era mais importante para ele do que seu status na Igreja Unida de Deus. Se ele tivesse iniciado o processo de divórcio, ele perderia seu cargo. De fato, a igreja provavelmente pediria que ele deixasse a congregação definitivamente. Durante o julgamento, a sala de audiência ficou lotada, com familiares de ambos os lados, membros da igreja e da comunidade profissional de treinamento canino. Eles fizeram suas próprias anotações, que eram comparadas durante os intervalos, e investigaram inconsistências no testemunho. O pastor de Steven e Amy aconselhava os familiares e amigos que estavam tentando entender o que havia acontecido durante os intervalos. Steven quase não demonstrou emoção durante o julgamento. Ele não se virou para olhar para sua família e menosprezou seu próprio advogado. Ele analisava as evidências e relatórios apresentados, e ocasionalmente ele enchia o copo d'água. Às vezes, quando parecia ser apropriado, como por exemplo quando a ligação para o serviço de emergência era reproduzida e as fotografias do corpo de Amy eram exibidas, ele parecia estar chorando. No entanto, a caixa de lenços na frente dele permaneceu intocada. O julgamento exigiu uma grande variedade de testemunhas, incluindo uma garota de programa, um comerciante de Bitcoin, um penhorista, vizinhos, treinadores de cães, uma variedade de especialistas forenses e médicos, bem como os policiais que haviam comparecido ao local do incidente e trabalhado no caso. A acusação extraiu respostas de testemunhas que cumulativamente ajudaram a construir um caso sólido contra o réu. O comerciante de Bitcoin confirmou que havia vendido Bitcoin ao Steven num restaurante de fast food, e a presença de Steven foi confirmada por um chamado de assistência na estrada quando ele trancou as chaves no carro. A garota de programa confirmou que havia conhecido o homem da igreja através do site Backpage.com e ele pagou $400 para transar com ela durante uma noite, isso muito antes dos seus casos com membros do Ashley Madison. As pegadas sangrentas na cena do crime combinavam com os pés de Steven. O teste de resíduo de bala foi positivo na mão direita dele. Estava fazendo calor naquela tarde, o que era estranho para aquela época, mas o aquecedor a lenha estava ligado, o que sugeria que Steven havia queimado evidências. O sistema de segurança da porta da frente, da garagem e da janela continuaram acionados depois que Steven saiu de casa para ir buscar seu filho, o que significa que ninguém havia entrado na residência por esses 3 pontos. O caso da promotoria terminou com um cronograma detalhado das improváveis coincidências entre as ações de Dog Day God e as ações de Steven Allwine. Era impossível não chegar à conclusão de que ambos eram o mesmo. O advogado de defesa de Steven fez o possível com o que tinha. Havia um vizinho que poderia ter visto Amy por volta das 17 horas, quando a promotoria disse que ela já estava morta. Havia o relato de vizinhos e treinadores de cães que estavam usando a área de treinamento de Amy de que haviam visto 2 carros saindo da residência por volta das 5h45 da tarde. Havia a porta do pátio que estava destrancada e não monitorada, e que nunca foi testada para impressões digitais, e os cães que ficaram trancados nos seus canis quando geralmente ficavam no quintal para impedir que alguém entrasse na casa daquela maneira. A promotoria disse que Amy havia sido morta no corredor e transportada até o quarto. No entanto, não havia sangue no tapete entre o corredor e Amy, nem o tapete tinha sido limpo. Era improvável que Steven poderia ter carregado o corpo de Amy. Com as evidências médicas descartando o suicídio, a única teoria alternativa era que outra pessoa havia matado Amy naquela noite. Como os cães estavam trancados nos canis, os invasores poderiam ter entrado pela porta do pátio e matado Amy com dosagem de escopolamina, enquanto Steven criava seu álibi, com recibos do posto de gasolina e do restaurante, e então aceleraram seus veículos e foram embora separados. No entanto, como as concretas evidências dos investigadores forenses no computador haviam confirmado que Steven era o usuário Dog Day God, tudo que essa teoria fez foi então mostrar que Steven havia finalmente conseguido contratar um assassino. De qualquer maneira, o júri levou apenas 8 horas para declarar Steven Allwine culpado pelo assassinato premeditado de sua esposa Amy. Como Steven tinha resíduo de bala na mão direita, eles determinaram que ele falhou em contratar um assassino,
e ele mesmo havia puxado o gatilho. Na audiência da sentença, a família de Amy falou que sua morte havia deixado um buraco em seus corações. Os pais dela foram para o julgamento com esperança de que Steven fosse provado inocente. Eles haviam hospedado Steven em sua casa do momento da morte de Amy até a sua prisão. Por isso, quando as evidências os convenceram de que ele era culpado, eles se sentiram completamente traídos por terem acolhido não apenas um adúltero, mas o assassino de sua filha. Pela primeira vez, Steven falou. Em um discurso confuso, que acabou se tornando longo, ele manteve sua inocência e seu amor por Amy. Ele disse que havia sido preso com viciados em drogas, molestadores de crianças e sequestradores, mas que estava levando Deus para eles. 3 ateus já haviam sido convertidos e agora frequentavam estudos bíblicos regularmente. O juiz não aceitou seu depoimento. Dirigindo-se diretamente a Steven, ele disse que acreditava que ele era um hipócrita e um grande ator, que poderia ligar e desligar suas lágrimas. Steven foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. A Igreja Unida de Deus divulgou um longo comunicado público que expressava preocupação com a potencial cobertura negativa da mídia que o caso poderia trazer à Igreja, tendo em vista o fato de que Steven era tecnicamente ministro naquela época. O nome de Amy Allwine praticamente não foi mencionado,